Olá, povo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu acredito muito que cada mensagem que você escuta, a sua fé aumenta. Aliás, a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Peço que você, em oração, peça a Deus a revelação de cada mensagem, porque eu tenho certeza que o diferencial será na tua rotina, porque o teu futuro está escondido na sua rotina. Deus vai te abençoar muito. Nessa terça-feira, nessa campanha de batalha espiritual, eu não posso deixar de trazer uma mensagem para você sobre um segredo de batalha espiritual que todo vencedor tem como um princípio, a sua visão. No livro de Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8, diz assim a minha tradução. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu da sua presença. Então disse eu: ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tirava do altar com uma tenaz, com um alicate. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado os teus pecados. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero orar junto com você, põe a mão no seu peito. Santo Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque diante de todas as tribulações, o acesso ao Senhor nos é permitido e temos a quem recorrer. Obrigado, Espírito Santo, pela liberdade da tua mensagem que é pregada e também ouvida. Pedimos ao Senhor que a revelação, na mesma intensidade que o Senhor deu ao autor, seja transmitida para mim e para cada pessoa que está assistindo esta mensagem. Penetra ao espírito de cada um para que haja mudanças, para que haja melhora. E toda arma negativa, toda ação diabólica que queira atrapalhar a receptividade desta mensagem, caia por terra. Ligamos ao céu, certos de que o sangue de Jesus nos cobre e nos protege, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Talvez você já deve ter escutado várias mensagens a respeito do livro de Isaías e especificamente do capítulo 6 desse livro. Mas é a primeira vez que você está escutando essa mensagem diante do cenário atual em que estamos vivendo. A palavra se atualiza na medida em que os desafios eles aparecem em nossa frente. Isaías, ele é um jovem profeta, um homem em força de expressão aqui, de sangue azul, um nobre, casado também com uma profetisa. E em alguns aspectos, ele foi privilegiado pela notícia do nascimento do Messias 700 anos antes do nascimento de Jesus. E ele dedica 27 capítulos do seu livro para registrar sobre o Messias que haveria de vir. Foi um privilegiado com a notícia sobre o nascimento de Jesus. Mas grandes privilégios não nos privam de más notícias. A Bíblia diz que o seu amigo, o rei Uzias, faleceu. E faleceu diante de uma degradável situação moral em que o povo de Israel vivenciava na época.
Além dessa degradação moral, havia também uma crise espiritual seríssima. As finanças de Israel estavam quebradas. Escândalos pertinentes de uma nação monárquica que vive em uma desigualdade econômica e uma corrupção doentia aflorava e assustava cada cidadão de Israel. O que me faz lembrar muito sobre os cenários que nós temos vivido nesses últimos anos, não só mundial, mas também, principalmente, a nível nacional. O curioso é que o profeta Isaías, ele enfrenta problemas semelhantes há milhares de anos atrás, o que visivelmente o deixou angustiado. Por uma nação que estava desorientada, frustrada, dividida. E é nessa hora difícil que eu entendo que, como cristãos, nós não podemos receber notícias como qualquer pessoa comum recebe. Eu lembro que um cristão não encara da mesma maneira de uma pessoa comum cada notícia que recebe. O próprio Jesus diz que somos a luz do mundo. E não se acende a luz, não se acende o candeeiro para escondê-lo debaixo de uma mesa. Alguns podem ser que não sirvam para exemplos, porque na igreja nós temos meninos da fé, nós temos pessoas mais maduras. Na igreja nós temos pessoas mais espirituais, pessoas que não são espirituais, ao joio, ao trigo, e também ao lobo infiltrado tentando derrubar, que nunca permanece. Mas há um processo para todos. Esses dias uma pessoa me fez muito mal também. E algumas pessoas me procuraram e me sugeriram para agir segundo a ameaça da pessoa. E eu respondi: eu não vou deixar um cego guiar quem está enxergando. Eu não vou jogar fora tudo que a palavra de Deus tem ensinado. Eu não vou jogar com as armas do mal, eu não preciso disso. Eu tenho que combater o mal com as armas do bem. O que eu quero dizer é que os noticiários que nos trazem a todo momento, pela mídia, ou seja, por onde for, as notícias que nós podemos receber ao nosso redor e ao nosso derredor, podem trazer um ângulo de desespero. Essas notícias, se você não souber para onde olhar, ou o que esperar, ou decidir o que quer ouvir, elas podem sufocar o teu ânimo. Mas eu quero te dizer que nós não estamos desamparados. O cristão, ele não está desamparado. O Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor. E quando ele diz nada me faltará, ele está dizendo: o Senhor é o meu provedor. Ele é o meu Senhor e o meu provedor. Não seremos guiados por quem não enxerga Deus. Não seremos guiados pelo mal ou por cegos. Estamos ligados a um Deus que muda realidades. E o que você já escutou a respeito desse Deus? Ele ainda é vivo. Não é um Deus anêmico, parado, um Deus frágil, um Deus de mentira ou apenas de história. Ele é um Deus real, que continua livrando, curando, provendo e fazendo. Um Deus que, mesmo diante de mares e inimigos ao redor, Ele sempre faz o inédito, se precisar. Porque a fidelidade de Deus é um atributo comunicável. E quando eu leio os seus conselhos e vejo como pessoas também ligadas a Ele agiram, a minha esperança ela é renovada em um Deus que não falha, em um Deus que está vindo buscar aos seus. E que por isso podemos ter uma expectativa de esperança, de alegria, de livramento, de felicidade e, por que não, alívio. Embora alguns estejam dormindo no quesito fé, porque despriorizaram a razão do seu nascimento e se atrapalharam na rotina dessa vida, esquecendo do seu propósito aqui, esquecendo da sua missão como cristão aqui. Eu olho para Isaías e eu vejo alguém que, mesmo nobre,
não despriorizou o seu chamado. Isso é, o conforto dos seus dias, o conforto da sua nobreza, não o escravizou. Eu vejo que em um momento de aflição, aliás, um momento de grande aflição, ele tomou decisões coerentes a quem ele estava ligado. Ele não cometeu suicídio diante das notícias. Ele não foi morar em outro país. Ele não se drogou. Ele não se vendeu para a corrupção. No ano em que o caos se instalou em Israel e veio a notícia que seu amigo, o rei Uzias, faleceu. Imagine só, 759 anos antes de Cristo. Ele chegou no seu limite, ele percebeu o seu fardo pesar, mas ele não fez nenhuma dessas loucuras. Ele tomou uma atitude certa. E olha só, o que eu estou falando hoje, eu posso receber futuramente muitas críticas, mas Isaías tomou uma decisão incrível. Quando ele recebeu tantas notícias, ele foi ao templo. É o que está escrito aqui. A humanidade anda perdida, sem saber para onde ir. Eles procuram repetidas anestesias. Nunca se gastou tanto com entretenimento como se gasta hoje. Se você olhar por quanto aquela empresa de futebol gastou na compra do Neymar, aproximadamente 1 bilhão, se eu não me engano, 1 bilhão no passe de um jogador, você vai ver o quanto as pessoas estão gastando com entretenimento. Olha só, as pessoas estão desesperadas por algo que de graça nós temos. A paz que excede todo o entendimento. Como diz Filipenses 4:8, a paz que excede todo o entendimento. Quando eu abro o meu Facebook, quando eu entro em alguma rede social, eu vejo muitos jornais, muitos sites de notícia empenhados em desestabilizar o povo por questões políticas. Eu vejo muitos sites, muitos jornais empenhados em desestabilizar o povo para que tenha um controle, porque o mal sempre quer buscar uma brecha e ter o controle no meio do caos. E eu percebi em vários lugares, com várias conversas que eu tive, pessoas que estão absurdamente amedrontadas, mascarando isso com piadas, com falsos sorrisos, pessoas desanimadas assumidamente, pessoas cheias de medo. Aí, quando isso começa a querer tomar conta de mim, num momento como esse, muitos não têm acesso ao templo. E o templo, ele é uma estrutura material, mas o que eu estou falando verdadeiramente é sobre a presença de Deus. Eu vou para a oração. Eu me dirijo até Deus. Quando as notícias, quando o fardo pesa, eu vou até Deus. E me lembro que Ele sempre é o amparador. O socorro em meio à angústia. Não há novidade de crise para Ele. É quando Ele não muda a situação, é porque Ele quer mudar o coração. É porque Ele quer que você venha para a sombra do onipotente, daquele que pode todas as coisas. E algumas pessoas insistem em viver uma falsa liberdade, uma falsa alegria que pela manhã já acaba. Eu não encaro a igreja como ser uma pessoa presa. Eu encaro o corpo, a igreja, a comunhão, como protegido. O que alguns dizem que é liberdade, eu digo que é vulnerabilidade. Talvez você ache incrível um condomínio sem grades, uma casa sem muros, mas isso só é incrível quando se tem sistema de segurança que propicia essa exposição, sem expor as pessoas a um risco.
Mas quando Deus permitiu Israel voltar para a sua cidade depois do cativeiro babilônico, a primeira coisa que foi mandado construir ali por Neemias foi os muros da cidade, a proteção da cidade. Porque todos nós precisamos de proteção, todos nós precisamos de muros limitadores. Estar no corpo de Cristo existe uma condição, existem princípios, mas acima de tudo existe proteção. Alguns celebram uma falsa liberdade de não terem um rebanho para se estar, de não terem um pastor ou sumo pastor para os liderar. Você achando que não precisa prestar conta, a liberdade de congregar quando quiser, de ir aonde quiser. O que essas pessoas não sabem é que no pacote dessa falsa liberdade está incluído sim vulnerabilidade. Parece até que quem leva a sério é um robozinho, é um bobinho de igreja. Agora eu vou falar uma coisa para você. Se você fuma, o pulmão é seu, ou narguile, ou cigarro, ou seja o que for. Eu não posso dizer que você é uma pessoa salva ou não é salva por conta dessas coisas. Mas eu digo para você que nenhum pulmão foi feito para fumaça. E eu digo para você que quando você olhava aqueles comerciais antigos de cigarro, você lembra? Aquele cowboy que cavalgava como um homem livre? Daquele cigarro que levava o nome de livre já no seu título e mostrava jovens livres? De um cigarro que mostrava pessoas numa ilha com uma falsa liberdade também? Acabou que pessoas que fizeram isso por liberdade ou iniciaram uma vida assim, alguns eles chegam ao limite de acordar na madrugada para fumar. Numa falsa liberdade que escravizou essa pessoa, que lhe gera ansiedade e que no momento de aflição vai para esse vício. Aquilo que alguém começou fazendo por brincadeira, por farra, tomar um gole, ou seja o que for. Olha, eu não estou dizendo que quem bebe vai para o inferno. Eu não vejo isso. Eu vejo na Bíblia, sim, relatando que os beberrões, esses sim não herdarão o reino. Você pode falar para mim, pastor, eu bebo socialmente. É uma coisa tua. Mas o que alguns começaram a fazer por liberdade, entraram pelo caminho da vulnerabilidade. E o que aconteceu com alguns foi perder tudo aquilo que tinham. Também não estou dizendo para você mudar esse estilo, não é isso. Eu só estou provocando você a pensar, a parar com aquelas falsas defesas, com essa falsa ou ideia de não aceitar você cogitar algumas ideias. Talvez é polêmico o que eu estou falando para você e te choque, e você se sinta provocado a parar de assistir a mensagem agora. Mas a palavra de Deus, ela confronta a gente a ter uma liberdade verdadeira. Como é bom você não se preocupar com doenças venéreas, sexuais, porque você está em um casamento. Como é bom você não precisar acordar pela madrugada para fumar, ou não precisar dopar a sua mente alcoolizando para que fique uma madrugada conversando e alegre. Como é bom a verdadeira liberdade. Não é verdade? Olha só. O que algumas pessoas não entendem é que o pacote da falsa liberdade, ele vai sim levar à escravidão. Parece que até quem está na igreja está com um cabresco, mas é uma vida voluntária de quem sabe para onde vai. E o que alguns não sabem é que a igreja de Jesus, enquanto corpo, é um muro que está ao seu redor. Não só o limitando, mas que permite que Satanás, o inimigo das nossas almas, não nos toque. Olhe, eu provoco você a olhar pelo ângulo certo de quem está murado. Eu não quero liberdade que me exponha à dor. Eu não quero liberdade que essas setas dessa liberdade exponham o meu casamento, exponham a minha família e coloquem ela a ruínas. Eu não quero essa falsa liberdade que acabe com as minhas finanças, que diz que eu não posso ser ofertante, por exemplo, de uma instituição, mas que me faz encher o meu porta-mala de droga,
de bebida que faz intoxicar, seja o meu rim, o meu fígado, ou seja o que for, ou o meu pulmão. Não é verdade? Que me faça gastar com programas sexuais e que me faça gastar muito mais com vícios em jogos e tantas outras coisas. Isso não é liberdade, é autodestruição disfarçada lentamente de liberdade. Você e eu, como igreja, nós precisamos sempre entender que não somos pessoas aliciadas, somos pessoas guardadas. Bem-vindo aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, como diz o Salmo 23. Tem seca, mas tem alimento. Tem seca, mas tem água. Tem seca, mas tem pastoreio. Tem seca, mas tem remédio para as feridas. Glória ao nome de Jesus. Isaías foi ao templo e ele não ficou assistindo ali algumas coisas, ele não ficou distraído, mas ele se alimentou do corpo de Cristo, a palavra que vem do céu. Algumas pessoas quando saem das suas casas, elas recebem muitas provocações até de familiares. Vai lá ovelhinha, vai lá família aleluia, muitas chacotas recebem. Mas não deixe ninguém colocar minhoca na sua cabeça, porque você é muito corajoso sim, de se posicionar na contramão desse mundo, que é embalado pela lei do prazer. Alguém tentando semear o joio no meio do trigo, cuidado com isso. Muitos querem a vida que você tem, porque tem muito medo de abandonar esses falsos prazeres. Entenda bem. Porque no meio do caos, no meio de toda essa situação, eu e você, nós temos para onde ir. Quando a tempestade vem, você pode entrar na arca e estar protegido nessa arca. Isaías, quando ele foi ao templo, a Bíblia diz que ele olhou na direção certa. Ele olhou para cima. Ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. Ele olhou para cima. O povo está buscando um caminho, mas nós já encontramos esse caminho, que é o caminho do alto, que é Jesus Cristo. Nós olhamos para o monte, de lá nos virá o socorro. É o que está escrito na palavra. Alguns esqueceram de olhar para cima. E a crise os despertou para os fazer pessoas melhores, para reorganizar as suas prioridades. Cada vez que a crise aparece para um cristão, ela aparece para que ele se enquadre melhor em sua salvação, para que ele se santifique melhor em Deus, para reorganizar as suas prioridades. A minha vista, quando eu olho, me dá depressão. Quando eu olho com a minha vista, eu me limito, eu me desespero, a esperança não aparece, eu vejo tragédias, eu me acomodo, eu me acovardo, mas a minha visão, quando eu olho para Jesus, a minha visão está aqui, não nesses olhos, não baseado nesses olhos, mas a minha visão, ela está em Jesus. A minha visão, o meu entendimento espiritual, ele me faz olhar além. A minha visão faz eu ver um dependente químico mudado. Faz eu ver um órfão adotado, faz eu ver um abandonado, uma pessoa agregada, cuidada, faz eu ver a promessa cumprida e me encoraja no caminho da fé de uma forma empolgada, animada. Por isso que a paz excede, a paz vai além de tudo que eu tenho vivenciado, experimentado, porque esse Deus, ele vive em mim. Eu estou no corpo de Cristo e por isso eu posso desfrutar da promessa. A minha visão faz eu viver uma vida melhor, provida, alegre. Faz eu enxergar o perdão e não as mágoas. Faz eu olhar de um ângulo que vale a pena a vida. Faz eu olhar para o alto e enxergar Jesus assentado num alto e sublime trono. O que significa isso, pastor? Significa que o meu provedor está acima de tudo. Eu olho e vejo que a orla das suas vestes se estendem até o templo
Isso é, sua santidade estende-se até a sua igreja. Seu poder está nessa comunhão, como diz no Salmo 133. Nos 3 versículos, o último ele diz assim: ali o Senhor ordena a bênção. A sua conexão está ali e eu posso ter contato com esse Deus, porque Ele está na nossa comunhão. E quando eu olho para o alto, eu vejo serafins que dizem em voz alta: Santo, Santo, Santo. Isso é, Santo Deus, Santo Espírito Santo, Santo Pai, Santo Espírito e Santo Filho. Senhor dos exércitos. Quando eu olho para o céu, eu vejo que o exército dos céus está pronto em agir toda vez que eu precisar. Pronto para limitar o sofrimento, porque assim como ele teve um começo, ele também terá um fim sempre. Pronto para me defender. Quando eu olho para o alto, eu vejo que o meu provedor está acima de qualquer governador, de qualquer governante, de qualquer presidente, de qualquer patrão. Olhe para cima e você verá o exemplo do exército de Deus. Você descansará na sua forma bem presente, no meio da angústia. Eles louvam, eles chamam, eles clamam, eles agradecem ao Cordeiro. Em meio à crise, eu vou à presença de Deus. Eu vou ao templo ou eu vou à presença de Deus. Em meio à crise, eu olho para o alto. E em meio à crise, eu também olho para dentro. Isaías viu a sua própria fraqueza. E ele disse: ai de mim, uma voz que fala de dentro para fora, alguém que reconhece os seus erros e erros também da sua nação, alguém que entrega a Deus as suas fraquezas, aquele que confessa os seus pecados. E depois disso a Bíblia diz que um serafim, e a palavra serafim significa ser totalmente de fogo, alguém que vem e pega do altar de Deus com um alicate, com a tenaz, uma brasa do altar de Deus e vem e toca em seus lábios. Um serafim de Deus, o ser de fogo, ele pega, com um alicate, uma brasa, mas ele é um ser de fogo e pega uma brasa com alguma coisa auxiliando. Isso significa, meu irmão, que é um fogo diferente. É o fogo que consome o pecado, que destrói o pecado. Toca nos lábios de Isaías quando ele confessa o seu erro. E aí Deus faz uma pergunta: a quem eu enviarei? Quem pode ir por mim? Quem pode ser a minha mão? Quem pode ser a minha voz? Quem que eu vou usar? Deus conta contigo. Deus conta comigo. A voz, quando ele olha para dentro, quando ele olha para dentro de si e vê todas as limitações e confessa a Deus, vem um convite de Deus para essa pessoa. Olhe para frente. Se anime. São em momentos difíceis que os milagres acontecem. Por isso que Davi canta o Salmo 23. Por isso que Isaac, filho de Abraão, ele planta no meio de um deserto e colhe 100 vezes mais. Agora é hora de pregar, sim. Agora é hora de orar mais. Agora é hora de trabalhar mais. Nós estamos enfrentando uma potestade. Isso a nível nacional. E nós também estamos enfrentando um exército maligno a nível mundial. E devemos, como uma igreja, como compromisso, guerrear espiritualmente. É hora de orarmos mais, sim. É hora de pregar boas novas a corações cansados e perdidos, porque Jesus nos chamou como luz no mundo. Eu quero convocar você. Você conhece algum cansado que precisa de você? Você consegue identificar algum cansado que precisa de você? Eu não estou falando de alguém mimado, porque o mimado só a dor que ensina. Porque já não escutaram. Eu não me refiro a pessoas manipuladoras. Eu me refiro a quem precisa de amparo. Uma vez eu vi um pastor ter uma atitude um tanto ousada e, confesso a vocês, que até brusca na minha ótica. E eu o questionei, eu falei: pastor, isso aí é a atitude de um pastor, tomar atitude um tanto mais brusca assim? E ele me respondeu:
Eu sou pastor e pastor afasta o lobo de perto das ovelhas. Então as ovelhas perdidas de Israel são aquelas que dizem: bendito é o que vem em nome do Senhor. Foi Jesus que disse isso. Você só me verá, Jerusalém, quando você confessar, quando você disser: bendito é o que vem em nome do Senhor. Se você está indo em nome de Jesus, e se você está sendo recebido, eu aprendi uma vez com um pastor que as ovelhas que Deus nos confiou são aquelas que escutam a nossa voz, que escutam a voz do seu pastor. Jesus está te chamando para buscar as ovelhas perdidas de Israel. Mas primeiro você precisa ir até Ele, olhar para o alto e reconhecer as suas limitações, os seus erros. E Ele te enviará auxílio e também depois te enviará como auxílio para alguém. No momento de notícias como essa, nós precisamos orar e ter sabedoria em comunhão. Porque precisamos existir como igreja e como corpo de Cristo, que é vivo e que nunca se limita aos desafios. Jesus está te chamando para uma nova vida. E quando todos esses rumores, essas notícias ruins, elas passarem, a empolgação de alguns também acaba, o medo de outros também acaba. Mas aquele que aceitou a mudança irá se alimentar desse Jesus. Porque as crises vão e voltam, mas o cristão permanece. E não coloca a culpa em outros, mas assume o seu erro e busca a Deus. Coloque a mão no seu peito. Se você aceita esse desafio, como Isaías, de ir até Deus, de escutar a palavra dEle, de se dirigir a Ele com mudanças e compromisso, olhando para o alto e dizendo para Ele: Senhor, envia-me a mim. Porque tenho certeza, e você também, enquanto eu falava, se você não percebeu, alguém vai vir na tua mente, de alguém que precisa de você. Eu quero orar. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa campanha de batalha espiritual, Pai, nós pedimos ao Senhor que haja esse despertamento nessa pessoa, em oração, para que alcance novos níveis de oração, para que, em nome de Jesus Cristo, o inimigo das nossas almas seja colocado por terra. E tudo aquilo que amedrontava os ouvidos também venha cair por terra em nome de Jesus Cristo. E esse soldado venha a ser levantado como uma diadema real nas tuas mãos. Venha a ser levantado, guiado, sustentado por tua destra, como um pregador da sua palavra, como alguém que leva as verdades do teu reino em santidade, em ousadia e continuamente louvando e engrandecendo o seu nome. É a nossa oração, gratos em nome de Jesus Cristo. Amém. Tudo que oferecemos a Deus, e talvez você está pretendendo semear algum donativo na obra de Deus ou alguma instituição, seja qual for o seu favor, seja em alimento, seja em oferta, ou seja o que for. O meu telefone, ele vai aparecer no canto da tela agora, tá? Esse 99699-4524, código de Curitiba é 41, tá bom? E eu vou orar junto com você, consagrando isso para a obra de Deus. Santo Deus, nós estamos consagrando, meu Pai, todo e qualquer donativo ao Teu nome, Jesus. A Tua palavra diz que quando fizéssemos a um desses pequeninos, ao Senhor nós estamos fazendo. Então, meu Pai, aonde chegar a doação dessa pessoa, seja as Tuas mãos. Usa essas mãos, usa o trabalho dessa pessoa, usa as finanças para estender o seu bem, a sua palavra, o seu cuidado. É a nossa oração gratos, consagrando ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu peço que você nos acompanhe também na quinta-feira, no sábado e também no domingo às 9 da manhã, às 9 da noite. O nosso link é no Facebook, a nossa página no Facebook, e aqui é Sabará. E você pode acompanhar também no YouTube, tá? Qualquer dúvida você pode entrar em contato com o meu telefone. Não esqueça, amém? Estenda a sua mão, eu quero
nesse momento, a bênção apostólica sobre todos nós. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos e todos digam amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.